Boa, galera, vamos lá, ó. Prazer falar com vocês de novo. Eu sou o Egídio Serri, gerente de educação aqui na Mais de 5. E hoje a gente tá mais uma vez em mais um papo de série falando com o pessoal aqui de dentro da Mais. Você não entendeu a dinâmica ainda? Eu vou te explicar mais uma vez, tá? A gente tá falando com todas as pessoas de vários times aqui na Mais de 5. Isso é importante para você conhecer o nosso time e entender a dinamicidade, obviamente, aqui dentro da Mais de 5, fechado? E hoje a gente tá aqui com o Fernando. Para você que já assistiu algum episódio comigo, já sabe que eu não sou o tipo de pessoa que apresenta ninguém. Eu gostaria, Fernando, em primeiro lugar, bem-vindo, né, obviamente, Obrigado. e que você se apresentasse. Quem que é o Fernando? O que que o Fernando faz na Mais de 5? Da onde o Fernando veio, principalmente? Eu acho esse processo interessante para o pessoal te conhecer. Legal, bacana, Egidio. Bom, sou o Fernando Teodoro, tenho 37 anos. Bom, estou na Magis há 7 meses, então sou uma contratação recente. Trabalho com gestão de projetos, gestão de produtos e gestão de times, né? Focado em engenharia de software há mais ou menos uns 15 anos. Pouquinho tempo, né? Pouquinho tempo, pouquinho tempo. Tinha cabelo nessa época, né? Tá bom. Então, eu venho desse mundo já há bastante tempo. As minhas formações sempre foram muito com viés mais de gestão, então muito paralelizando projeto, produto e tech, né. Minhas últimas experiências são na área de seguradora de saúde, na Unimed, já Certo. passei pelo Banco XP, a corretora, Grupo Santander, Itaú, então já rodei bastante, né. O nosso mundo de tecnologia é bem dinâmico, então é aquilo, dependendo da oportunidade, a gente vai se enquadrando conforme as coisas vão acontecendo ao longo da nossa vida aí. Que legal, eu acho que é interessante, Fernando, antes de a gente começar o papo, eu tenho, obviamente, todo mundo sabe que eu tenho algumas perguntas já direcionadas, mas o que que é a área do Fernando aqui dentro do time de tecnologia? Eu acho que tem até uma dúvida para você poder explicar o que que toma conta a tua área específica do time de tecnologia. Eu acho que é interessante você trazer essa Bacana, dinâmica. legal, bacana. Eu hoje estou como gerente de engenharia de software. Certo. Basicamente, a gente tem 3 pilares, se for olhar na nossa linha aqui. A gente tem gestão de pessoas, gestão de processo e gestão de tecnologia. Top. Com 3 pilares que a Magis entende que é importante, que Uhum. é manutenção, evolução e inovação. Então a Boa. gente tenta, né, claro, equilibrar esses 3 pratos para que as coisas não caiam, não percam o volume, a qualidade, a eficiência, né, e a performance. Então dentro da minha estrutura, eu acabo cuidando de um time chamado Marketplace Out, que tem o conceito de pós-venda dentro dos nossos clientes, né. Então tudo que envolve pedido, nota fiscal, etiqueta, expedição e logística, o meu time acaba atuando. Então eu faço a gestão dos desenvolvedores, e aí dentro disso a gente entende quais são os itens importantes e quais são os itens críticos que a gente tem que tocar, junto com o viés de processo e junto com o viés de pessoa, para que a gente tecnicamente consiga ter a melhor entrega, pensando em valor e menor esforço. Legal, então colocar assim, já levando o que você falou, tudo o que o seller foi lá, vendeu, tudo bonitinho, tudo que acontece depois da venda, é Isso isso? aí, isso aí. O nosso hub hoje, dentro da nossa estrutura, a gente tem 3 times, né. Tem o time de integrações novas, tem o time de onboarding, que cuida do conceito de pré-venda, né, então tanto a gestão do anúncio quanto do estoque, e o meu time acaba cuidando muito mais dessa questão do pós-venda, né. Então tudo que envolve desde o momento do nascimento do pedido até a entrega no cliente final, o meu time que acaba atuando. Não só demandas novas, né, que vêm da área de negócios, assim como itens de manutenção. Então a gente acaba paralelizando e dependendo da criticidade, a gente acaba priorizando aquilo que a gente entende que é o mais importante. Top, acho que você conseguiu explicar de uma forma bem simples, até Bacana, mais simples do que eu legal. imaginava. Eu acho que olhando para isso tudo, meu amigo, existem processos físicos ali dentro do marketplace e do Correto. seller que acaba acontecendo. Eu queria entender como que a tua área consegue transformar essas demandas, essas soluções que hoje são físicas lá no seller, em soluções digitais ainda mais de 5, sabe? Como que isso acontece hoje dentro da tua área, acho importante você trazer. Não, bacana, legal. Eu acho que tudo, no final das contas, é tentar facilitar a vida do nosso cliente, né. Então, o processo que dentro do cross-docking dele, do galpão, a gente ter ferramentas e possibilidades que automatizem essa rotina, né. Top. Então, junto com a área de produto, a gente tenta entender necessidades que façam com que evolua ou inove a forma como aquele cliente trabalha. Então, sai daquele conceito muito antiquado da pessoa pegar o pacotinho, imprimir, e aí ter todo um processo muito mais manual, da gente conseguir, através da nossa ferramenta, automatizar isso. Top. Então, dentro do nosso trabalho perante todas as demandas que a gente tem, entender se aquilo que a gente está trazendo valor para o nosso cliente. Legal. E na parte de obviamente, nota fiscal e expedição, o que eu vejo é que cada seller tem sua diferença, cada seller tem sua dor ali, né. É importante, talvez você conseguir trazer como que vocês
gostam e como vocês, na verdade, atuam hoje para não transformar toda essa estrutura em um Frankenstein. Porque eu tô tentando trazer em conta aqui, Fernando, que cada marketplace é muito diferente. A forma, por exemplo, que aí o Célio do outro lado sabe muito disso. A forma que vocês pedem um produto, um anúncio ali dentro do Mercado Livre é muito diferente que a forma que você vai pedir um pedido lá na Americanas, na Shopee, na Amazon e assim por diante. Como que vocês projetam essa arquitetura para não se tornar um Frankenstein esse processo? Isso, a gente sempre tenta buscar performance e escalabilidade, né? Então, basicamente, o que acontece? Dependendo do tipo de integração e do tipo de demanda que a gente quer fazer, a gente tende, desde o Discovery Tech até o momento da entrega, jornada, como que a gente vai testar, quem são as pessoas responsáveis. Então, a gente tenta entender dentro dessa jornada quais são as pessoas envolvidas para que, tecnicamente, a gente consiga entregar o melhor valor. Legal. Então, desde o nascimento até o pós-deploy, né, que é a subida daquela demanda em produção, a gente tenta acompanhar toda essa jornada para acompanhar a monitoria disso, observabilidade e de que forma que dentro do que a gente busca para cada cliente, a gente consiga entregar o maior valor. Eu sei que a gente fala muito do valor porque é isso, né? No final é o que tecnicamente a gente com menor esforço consegue entregar o maior valor para o cliente. Olhando para não se tornar um Frankenstein, o cuidado todo é trazer a demanda com o conceito daquilo atender a maior base de clientes, mas cada um vai ter suas particularidades e aquilo dentro do código ele tem que existir dependendo da necessidade do cliente. Top. A ideia é que a gente consiga ter testes e qualidade de entrega para que isso não se torne um gargalo na nossa operação lá na frente. Que top! Isso aí eu acho que ficou muito claro pra mim, acho que pra pessoa do outro lado também ficou muito claro e muito didático, acho que trouxe esse dinâmico que foi bem legal. Eu queria entender quais foram os maiores desafios técnicos que você viu nesses 7 meses, né, acho que é importante você trazer isso, na geração de etiqueta e nota fiscal, sabe. Tem algum case específico que virou algum na verdade não um case, né, algum fato específico virou um case pra dentro do time, sabe? Hoje a gente tem um cuidado não só com a questão da nota fiscal, como da etiqueta, né? A gente vem de uma base do nosso core, que é um Uhum. código que é Java 8, Sim. e a gente está migrando isso e refatorando, né? Então é aquilo, de que forma que a gente consegue evoluir o código que nasceu lá atrás, Uhum. para que a gente consiga fazer essa evolução não somente na etiqueta, não somente na nota fiscal, Uhum. mas assim como na expedição e na logística. Então o case em si é muito mais da forma como a gente está trabalhando hoje, pensando em eficiência e processo, tá, Egídio? Top. Olhando como demandas novas, eu acho que a gente tem demandas dos marketplaces que nos obrigam, né, por causa da questão da medalha, Uhum. mas eu acho que em relação a um case em si, a gente não tem um case muito em relação a algo específico do que você me trouxe, mas é muito olhando para esses pilares, e eu acho que não só marketplace out como onboard são times que olham muito no todo para que a gente consiga melhorar a eficiência. E mais uma vez, a nossa base de clientes ela tem aumentado, né? Então a gente tem que ter um cuidado para que a nossa aplicação ela não gargalhe mais uma vez. Top. E aí, olhando pra isso tudo, o que eu vejo, Fernando, é que o mais tem que ter um ecossistema muito grande ao redor, né? É RP, integração com RP, tem o próprio RP, a gente já conversou, já teve a oportunidade de conversar com o Uber, tem transportadora, tem marketplace, tem integração com RP. Eu queria entender, nisso tudo, eu acho que fica complicado, olhando do ponto de vista de time, olhando do ponto de vista de tudo, organizar esse fluxo de dados. É dado vindo de todo lugar. Como Sim. que vocês organizam isso tudo para evitar problema de sincronização, Hoje a sabe? gente tem 4 pilares de integração, né? Além das aplicações internas da Magis, a gente tem loja virtual, marketplace, Nossa, é isso, ERP né? e logística, né? Então, assim, é API que acaba transacionando muita informação. Então, dentro da nossa arquitetura, a gente tenta trazer uma arquitetura de alta performance para que essas informações elas sejam sincronizadas da forma mais correta e que o tempo de transacionamento dessas informações Hum. ela seja o menor possível, né? O cara não pode levar 5 minutos para gerar uma etiqueta, Não. 5 minutos para gerar uma nota fiscal. Então, assim, dentro do nosso ambiente, pensando no que a Magis busca integrar, eu acho que vai muito nesse sentido, né? Pensar numa arquitetura de solução em que ela tenha desempenho, Hum. performance e seja escalável para que quanto mais clientes a gente tiver, a gente não sofra lá na frente. Ainda vai pensando num contexto de sistema de automação, né, Com isso que eu certeza, que com isso certeza. acaba sendo interessante, interessante. E eu queria entender também como que vocês lidam com erros críticos. Vamos supor que trazendo isso tudo que você falou, uma nota não foi transmitida, um estoque, por exemplo, acabou não sendo transmitido no processo inteiro, a etiqueta não foi mal gerada, aconteceu que um pedido, caiu ou não caiu no mais de 5, algo não aconteceu dessa forma, sabe. O que que mudou no monitoramento nesses últimos tempos para garantir que essa eficiência venha acontecendo? Sim. Bom, no nosso mundo de tecnologia, a gente precisa de ferramentas de monitoria com cada vez mais logs para que a gente consiga trabalhar no preventivo e não no corretivo, né? Legal. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante a gente deixar claro. Cara, sempre trabalhar no preventivo e observabilidade constante. Eu não posso só trabalhar na questão da correção
A partir do problema ocorrido, né. Eu acho que o grande ponto é, junto com o suporte, hoje a gente tem um nível de criticidade, uma árvore de categorização para entender o impacto daquele chamado. Então, Legal. pô, vai desde P0 a P5 e aí depende do impacto financeiro, qual que é o impacto naquilo na operação do cliente, se está impactando um cliente ou mais. Então hoje a gente tem uma estrutura de chamados e de gestão de criticidade Uhum, muito bem direcionada. Então dependendo da criticidade, dependendo vamos lá. uhum. Dependendo da criticidade, Egídio, a gente acaba parando o time para olhar. Porque é aquilo, não adianta nada eu estar tocando demanda nova, sendo que tem algum chamado acontecendo que está impactando a operação como um todo, né. Então, muito da interação que a gente tem com o suporte, com a área de CS, com a área de implantação, a gente transaciona esses pedidos e esses chamados para que a gente consiga atender no tempo mais hábil possível. Boa. Agora, saindo um pouco até do nosso contexto, a gente tinha conversado, você falou muito sobre você falou, na verdade, sobre esse P0, P1 e assim por diante. Eu acho que é interessante, Fernando, você trazer essa abordagem para os nossos clientes, para eles entenderem como isso funciona. Legal. A gente fala muito ali no time de suporte sobre N1, N2, N3. O que que define um P0 e um P5, por exemplo, sabe? Acho Legal, interessante você fazer essa bacana. divisão. Eu acho que assim, o P0 é a operação parou. Uhum. Então assim, a operação parou não só para um cliente, mas talvez para a base toda. E Hum. aí dentro disso a gente tem de impacto financeiro, impacto técnico, o que que isso impacta na imagem da margem no mercado, né. Sim, E aí esse chamado ele nasce no suporte como N1, sim. se N1 não consegue atender através do conhecimento da estrutura dele, vem para N2. Uhum, N2 dentro do seu conhecimento, ele também tenta atender e dar um direcionamento para o nosso cliente. uhum. Caso isso não ocorra, ele cai em N3, que aí é o time tech No atuando nessa total. chamada. O grande ponto todo é, a ideia do N3 é que ele seja cada vez menor e Uhum. que as pessoas consigam resolver isso lá na ponta. Sim. Então, dando ferramenta de back-office para evitar processo manual que o cara consegue automatizar. Então, é aquilo, dentro da nossa árvore de categorização, a partir do preenchimento de alguns critérios, isso automaticamente hoje é gerado na nossa ferramenta que a gente utiliza o Gira em Uhum. conjunto com o HubSpot. Top. Então, isso já chega para a gente categorizado e, em efeito puxado, a gente vai trazendo esses chamados. Mas, mais uma vez, dependendo do calor do chamado, é parar o que está fazendo e olhar. Entendi. Como uma aplicação igual a nossa, a gente não pode estar com um problema crítico e o time está tocando demanda em paralelo que talvez não faça sentido naquele momento. Top, eu acho que ficou muito clara essa pergunta, porque é uma pergunta comum do cliente na outra ponta, né. Você está ali conversando do suporte, o suporte: "Ó, eu movi isso para dev". É interessante você trazer esse ponto, porque ficou bem interessante. E aí, você falou sobre toda essa estrutura nova que vocês estão utilizando, essa migração, principalmente, que vocês estão utilizando, e a gente sabe que o que está na moda hoje é o tal do microserviço, né. Se ouve muito falar sobre microserviço quando a gente olha para time dev, principalmente, sabe. Vocês vêm usando essa abordagem específica para isso? Vocês vão utilizando fila assíncrona, Event Drive, alguma coisa assim nessa migração? É interessante você trazer isso. Ah, sim, a gente tem tentado fazer isso, tá, Egídio? Mas é mais uma vez, né? Uhum, Perante todas as nossas demandas e todo o impacto que a gente pode pensar nisso, olhando pelo nosso core, que é um código mais antigo, a gente tem boa. muito cuidado na hora de fazer essa migração. Uhum, Então, dentro, quando a gente fala de microserviço, nem sempre o microserviço ele resolve, né? hum, Então, o grande ponto é entender o valor daquilo e qual que é o ganho que aquilo vai trazer. Claro que tudo que você trouxe são pontos que a gente quer atuar e a gente acaba atuando, mas é muito com o cuidado de, através dessa alteração, e eu acho que é importante deixar isso claro, não quer dizer que eu refatorando ou migrando para algo mais novo, quer dizer que eu resolva ou melhore. entendi. Então é muito do cuidado de, será que aquilo faz sentido para o momento e isso pode ter um impacto? Será que não faz sentido eu ter uma mudança disso na madrugada ou no final de semana? Que a gente consiga estressar isso Hum, para evitar qualquer surpresa. Olhando como arquitetura e como coisas novas é sempre muito importante, mas tem a questão do negócio também. Eu não posso só pensar em refatorar e migrar, hum. sendo que talvez aquilo possa trazer um impacto na nossa operação. Então a gente tenta balancear muito o ganho versus o valor que aquilo vai trazer, dependendo da alteração que a gente busca efetuar dentro da nossa estrutura. Ficou muito bom isso. E aí, trazendo até uma informação que seria bem interessante você trazer, se teve alguma desde quando você chegou, desde quando tudo aconteceu, uma decisão técnica, alguma refatoração, principalmente, que melhorou alguma coisa pro seller do outro lado. Vai ser interessante você trazer isso. Alguma coisa que melhorou performance, estabilidade, automação. O que que você vê dessas eu sei que vocês têm um negócio lá do dia a dia dos marketplaces, pedem para poder garantir a medalha. Tudo isso acontece, mas tem mais além disso? Acho interessante você trazer. Sim, sim, a gente tem feito um trabalho. O primeiro grande trabalho foi trazer o trabalho de manutenção para os times, né? Antes era Uhum. um time segregado, então aí eu vejo uma eficiência de processo, né? A partir do momento que você tem quebra dos times e esses times conseguem atuar tanto em coisa nova quanto em manutenção, você tem disseminação de conhecimento. A manutenção Então a hoje ela pe tá dentro do ela time, é está isso? dentro do time. Aham. Então a pessoa não fica responsável só por um parafuso, ela Hum. consegue ter um entendimento e um apoio e desenvolvimento em todo o ecossistema. Então, mais uma vez, o nosso trabalho ele vem sendo feito para refatorar algumas coisas, migrar do nosso core para a API, mas com um cuidado para que isso não impacte na operação.
Automação, cara, é o ecossistema da, Uhum. da, da Magis, né? Então, por exemplo, a gente trabalha muito o conceito de talvez pensar em machine learning, né? Para modelo preditivo, até para apoio do cliente. Utilizar IA nas nossas estruturas, um copilot, para apoiar no desenvolvimento, né? A gente discute muito se a IA vai substituir o dev. Pode ser que talvez o discurso ainda não faça tanto sentido. Uhum. Mas a IA hoje ela consegue ser um apoio muito bom para o dev no sentido de validar código, Sim. clean code, então validar tanto a questão da semântica, apoiar nos fluxos, automatizar testes, né, que pra gente é muito importante a Sim. questão do teste. Então é muito mais nessa linha. Então, todas essas tecnologias que o mercado já fala há um bom tempo, a gente tenta implementar, mas muito com cuidado que isso não impacte no dia a dia do nosso cliente. Que legal. E aí, você falou também que o marketplace hoje acaba tomando conta muito ali de logística e também tudo isso. A logística é complexa, Fernando. Tem prazo, frete, transportadora, rastreio, tem todo um processo para ser feito. Como que eu queria entender como que o time de marketplace out abstrai isso sem transformar isso, eh, sabe, sem perder principalmente o controle dentro do sistema. Eu acho que isso é importante. É muita coisinha, e agora usando português bem claro, é muita coisinha na logística que eu acho que se vocês não deixarem aquilo mais claro possível, não vai mudar muita coisa lá do cérebro do outro lado. Como que vocês conseguem abstrair isso principalmente, sabe, assim, pra Legal, trazer? legal, bacana, né? Se você olhar o mundo da logística, ele tá cada vez mais complexo, né? A gente Nossa tem senhora. PUDOs, a gente tem fulfillment, a gente tem flex. Então, assim, o cuidado Tem um que a novo gente fulfill tem um novo flex agora, né, flex tem o novo tudo. Fly, então assim, a logística tá cada vez mais se reinventando e é muito Sim, importante, né, porque no final das contas isso vai apoiar o nosso cliente no dia a dia. sim. Mas mais uma vez, o grande cuidado nosso em relação à arquitetura é deixar algo de fácil entendimento, né. Uhum. Então documentar, documentação de API, documentação funcional, eu acho que o grande ponto é, para que as pessoas quando vão olhar o código tenham apoio no sentido de facilidade na mexida daquilo que ela tá atuando. Então, nosso grande cuidado é esse, né? De que forma que as pessoas dentro do time estão tendo entendimento da regra do negócio, como que ela vai testar, como que ela vai acompanhar a pós-subida disso. Será Boa. que é um Grafana? Será que é uma ferramenta do GCP, que é da Google? Faz sentido uma outra ferramenta de apoio em teste automatizado? Então, essa é uma discussão que a gente tem a todo dia, a todo momento. Sim. Entender que ferramentas que a gente pode utilizar e de que forma que essas ferramentas vão nos apoiar. Em paralelo, junto com o time do negócio, talvez pensar no modelo de MVP, será que faz sentido? Trazer o mínimo produto viável para ir escalando essa demanda? Então, isso é uma discussão que não só tech tem autonomia. Eu acho que envolve toda a empresa para avaliar se dentro daquilo que a gente está buscando, não só para a logística, mas para Uhum. as outras demandas, está fazendo sentido ou não. E baseado nisso, você falou sobre essa complexidade, a gente falou sobre logística, mas também a gente lida com marketplace lá do outro lado. A gente já falou lá atrás sobre isso, mas eu acho interessante você trazer muito sobre isso. A evolução das regras dos marketplaces, a evolução do próprio sistema do marketplace. A gente é um software, o marketplace também. Ele evolui também, né? Como que o time costuma lidar com isso? Sabe, existe alguma camada que vocês vêm trabalhando tanto no marketplace áudio, como o time mesmo de tecnologia, pensando nessas evoluções e como melhorar elas, ou até como trabalhar com elas? Eu acho que deve ser complexo isso. É, se a gente for olhar, hoje a gente tem muitos marketplaces, né? Então a Uhum. gente tem demandas obrigatórias que a gente tem que fazer, ou Sim. por questão de medalha, ou porque talvez a gente não fique funcional, né? Então é muito daquilo. O que que a gente faz como atuação dentro dos times é o discovery no Hum. início da demanda. Então, Boa. basicamente, o marketplace ele fala, ó, determinado trimestre a gente deve atualizar determinadas demandas, a gente quer já antecipar com vocês as discussões. Uhum. Então, avaliar dentro da documentação de API, que seja um exemplo, o que que tem de impacto na nossa demanda e na nossa estrutura para que isso ocorra da forma mais funcional e mais tranquila possível. Uhum. Mas, mais uma vez, as particularidades de cada sistema, elas podem mudar muito. Então, ter um cuidado com a Amazon, ter um cuidado com o Mercado Livre, com a Shopee, com a Shein. Então, esse é o cuidado nosso, antecipar as discussões para que a gente não tenha surpresa, porque a complexidade ela só aumenta e a gente não pode deixar que isso atrapalhe o nosso dia a dia no final das contas, porque a gente, além de atacar marketplace, tem outros pilares como RP, logística e loja virtual que a gente quer atacar em conjunto. Top, eu acho que olhando pro lado de mais de 5 ficou muito claro, mas antes da gente poder finalizar, eu queria te fazer 2 perguntas, na Claro. verdade. A primeira é muita visão de Fernando, o que que você enxerga via tecnologia? Eu acho isso interessante, não que obrigatoriamente será aplicado na mais de 5, mas muito a próxima fronteira que vocês devem empurrar ali na frente, sabe, que vocês devem olhar, sabe, inteligência artificial, automação preditiva, o que que vocês veem do lado dali, sabe, acho interessante trazer. Eu venho do mundo de inovação e eu acho que a gente hoje fala muito de ferramenta de IA, mas não fala de uso prático dependendo da necessidade da empresa. Pô, top. Então eu acho que o grande ponto para mim, Fernando, é de que forma que a IA, que o machine learning, que as automações, a IoT, o que seja, vão nos apoiar no nosso modelo de negócio. Então a gente ainda fala de uma forma muito genérica, mas em casos práticos, eu acho que a gente ainda pode evoluir.
Então acho que o grande ponto é de que forma que essas tecnologias podem nos apoiar. Eu venho do mundo de inovação aberta, né? Uhum. Então será que é uma inovação incremental? Será que é uma inovação disruptiva? Não sei. O grande ponto é essa sementinha, eu acho que tem que estar sempre com a gente para que a gente consiga entender o que que o mercado está propondo e a gente se antecipar. No nosso mundo e no mundo, de uma forma geral, acho que a gente não pode ficar para trás. Então, Sim. tá sempre acompanhando essas tecnologias para que a gente consiga implementar elas dentro do nosso contexto mais de 5. Tá louco, isso aí foi bom, isso aí foi bom. E aí, meu amigo, eu queria te perguntar também uma pergunta mais direta, dada toda a tua experiência, tudo isso que aconteceu. Tem uma pessoa ali do outro lado agora que tá começando no mundo de tecnologia, que quer, ou às vezes tem mais experiência, e quer entender um pouco mais. O que que você daria de dica como Fernando também para essa pessoa? Legal, Sabe, acho que como história, eu acho interessante você legal, falar isso. bacana. Eu acho que estudar, né, afinal das contas, estudar, buscar conhecimento. Eu tive experiência de mentoria, me ajudou Sim. muito. Então, a partir do momento que eu trabalhei em empresas, eu sempre busquei pessoas de conhecimento acima do meu para que pudessem me dar direcionamento. Uhum. Não somente na área tech, mas na área comportamental, na área de negócios, área jurídica, de marketing de forma geral, né. Então, estudar, tá sempre se atualizando, tecnologia, cara, cada dia, se você pegar New Lester aí, a cada dia tem uma tecnologia nova, tem coisa acontecendo, então tá sempre atualizado. E, dependendo do seu perfil, quero ser mais generalista, estudar um pouquinho de cada coisa, quero ser especialista e quero dar foco. Então faça bootcamp, faça cursos dedicados. Hoje, cara, a gente tem canais gratuitos aí, a Uhum. dar com pau que podem apoiar nos estudos. Então no final tenta traçar uma linha do tempo de estudos, dependendo da área que você quer seguir, e busque pessoas que consigam te apoiar. Porque é aquilo, né, a caminhada com pares, ela é muito mais interessante do que você caminhar sozinho. Então Top. se fosse dar um discurso breve, seria esse, Gi. Perfeito, acho que ficou muito claro para todo mundo o que a gente, obviamente tem olhando para Marketplace House, para onde a gente vai, o que que a gente tá hoje, eu acho que é muito importante isso, mas eu gostei muito dessa visão geral, tá, Fernando? Eu te agradecer pelo Eu tempo que agradeço. que você teve aqui para poder falar com a gente, e é isso aí, pessoal. Vamos juntos até o próximo episódio aqui no Papo de Seller Insiders, dentro do Mais de 5, você gostando bastante, tá? Até mais. Tchau, Aí, tchau. pessoal.